Meu nome é Graziela Larner, sou estudante da Casa Espírita Amor e Caridade. Vou apresentar o seminário que eu apresentei no ano passado, quando eu estava no terceiro ano, que é Simbiose, o título. Nós temos, ali no filme Amor Além da Vida, o Chris e a esposa dele. Eu vou passar um trechinho desse filme para vocês, prestem atenção no áudio. Escreva isso. Escreva. Aqui é o Cris. Aqui é o Cris. Eu ainda existo. Jesus, quando isso acaba? Eu dizem a vocês. Acaba quando você quiser que acabe. É real, tudo é real. Essa é a questão. Se houver uma questão. A realidade vai acabar quando você parar de querer magoá-la. Amado pai e marido para sempre. Para sempre. Não se preocupe, amor. Não vou te deixar sozinho. Não vou a lugar algum. Não deu para ouvir muito bem, talvez, mas o que acontece? Para quem já olhou esse filme, o Chris, ele desencarnou e a esposa dele está encarnada. Então, ele, por N questões, claro, não se tratando do filme, mas por N questões, as pessoas, elas, após o desencarne, elas ficam aqui no plano físico. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Amedrontadas perante o desconhecido que não conseguem arrostar de pronto, vão valer-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demoram-se coladas aos que mais amam. Com isso, vemos a importância de saber o que nos espera do outro lado, saber que a vida continua e se preparar para isso. O que é uma relação de simbiose? Na biologia, a simbiose é uma relação íntima entre duas espécies de seres. Existem 3 diferentes tipos de relação simbiótica na biologia: o mutualismo, o comensalismo e o parasitismo. O mutualismo é um relacionamento em que ambos os seres se beneficiam. O comensalismo, um dos organismos se beneficia e o outro não obtém vantagens nem prejuízos. O parasitismo é uma relação em que um dos seres se beneficia e o outro é prejudicado. Vamos aos exemplos. Quando a abelha coleta o néctar de uma flor, ela espalha o pólen que se gruda nas suas pernas. Essa relação é mutualista, pois fornece nutrição para o inseto e fertilização para a planta. As rêmoras são pequenos peixes que têm uma relação de comensalismo com os tubarões, porque elas pegam uma caroninha no tubarão, elas têm umas ventosas em todo o seu corpo, onde elas se grudam aos animais aquáticos, e quando os animais se alimentam, no tubarão ali no caso, ela se alimenta dos restos que o tubarão não consegue abocanhar de primeira. Ela tem benefício e o tubarão não sai prejudicado com isso. Os carrapatos vão ser um exemplo de relação de parasitas, porque eles vão se grudar na pele dos animais, vão se alimentar do sangue, isso vai causar coceira, dor e muitas vezes provocar até doenças no hospedeiro. Para que a gente fale de simbiose, nós precisamos entender alguns conceitos como obsessão simples, que é ação eventual entre espíritos
a fascinação, ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento da pessoa, perturbando-lhe o raciocínio, a subjugação, domínio moral do espírito sobre o encarnado, controlando-lhe a vontade, imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. A obsessão, ela é uma ponte de duas vias, isso é muito importante. O espírito que transita e segue na direção do encarnado somente logra passagem porque este lhe vem em busca, em face das mesmas necessidades, compromissos e grau de evolução. Kardec vai falar que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Kardec ressalta também quão graves são as consequências da fascinação, dentre todas as modalidades, talvez seja esta a mais difícil de ser tratada e curada. O que se observa nestes casos é que a pessoa fascinada se compraz sobremaneira com a situação em que vive, iludida pelo obsessor que alimenta sua vaidade, agravando-a. Cada vez mais intrincada se torna a questão, à medida que o enfermo passa a necessitar da aproximação do fascinador numa simbiose completa em que ambos se obsediam mutuamente. A obsessão, ela pode assumir ainda a característica de obsessão recíproca, que pode ser uma simbiose mútua. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam um enriquecimento espiritual, também as criaturas se procuram para enriquecer-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Sempre e sempre vai ser uma questão de escolha. Nós temos no livro... No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, observando o caso de Libório, que ele estava obsediando, Libório estava obsediando a mulher por quem ele sentia paixão e estava vampirizando o corpo físico dele. E a gente tem um esclarecimento a respeito desse fato. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele e está atormentando ele. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime de escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem da emanação uns dos outros. Temem a separação, pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para essa dupla recuperação. Nos casamentos aqui da Terra, nós temos esses regimes de comunhão de bens, certo? O que isso tem a ver com simbiose? Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isso ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Se o encarnado diz que pretende se libertar, isso é unicamente porque ele está sofrendo com aquela situação. Só que lá dentro, no íntimo dele, ele tem prazer em situar-se como vítima. E durante o sono, o que ele faz? Ele vai na busca da companhia daquele outro ali, para continuar essa troca de vibrações e sensações. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz compara os parasitas existentes no reino inferior da natureza aos parasitas espirituais, visto que os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física, eles vão obedecer os mesmos princípios de simbiose prejudicial. O parasita obsessor aposta-se do seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a colher como se fossem seus próprios pensamentos. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a
alteração imprescindível. Embora a entidade obsessora passe a comandar os pensamentos e ações do encarnado, em especial nos casos mais avançados de fascinação e subjugação, o espírito, ele não se apossa do corpo da vítima, como alguns acreditam. Essa ligação, ela é psíquica. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, ele envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fosse um manto. Os fluidos de ambos se interpenetram, os pensamentos e as vontades dos dois acabam se confundindo. O espírito, ele não entra no corpo como a gente entra numa casa, abrindo a porta. Não é assim. Ele vai se identificar com o espírito encarnado. O perseguidor somente encontrará ambiente para obsediar se o perseguido oferecer-lhe as condições favoráveis. Isto é, fornecer a brecha psíquica, que são através das emoções e sentimentos. O obsessor, ele vai lançar comandos mentais em forma de imagens, sensações e de lembranças de atos ocorridos no passado. Permitida essa entrada inicial, a hipnose ela se estabelece e os pensamentos vão gradativamente se ajustando ao comando do obsessor. A simbiose ela é um processo pelo qual dois seres alimentam-se reciprocamente e criam uma relação. Isso aqui é interessante da gente entender e frisar. Quem está anotando, o principal, o que a gente tem que anotar e guardar é que tem essa reciprocidade, tá? Eles têm uma codependência e os dois são favorecidos. Na simbiose, tamanha a mistura dos dois, que muitas vezes há uma certa perda de identidade e um passa a manifestar-se como o outro. Eles se confundem e perdem-se dentro das características de quem está ali compartilhando essa simbiose. À medida que a obsessão se faz mais profunda, o fenômeno da simbiose, ela se torna mais terrível. O perseguidor se enleia nos fluidos do perseguido de tal maneira que as duas personalidades se confundem. Lá no livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, nós temos um exemplo. Tem o doutrinador de grupo, ele tem um filho, o filho dele nasceu com problemas mentais, e naquele dia ali eles vão fazer uma sessão onde aparece o obsessor do filho, tá? E naquela sessão o doutrinador então solicita ao irmão que obsedia que, olha, liberte meu filho, liberta ele. E o espírito vai responder: você pede-me que o liberte, não tem ideia do que solicita. A palavra liberte terá um significado muito profundo, quase terrível, caso eu concorde com o apelo. Estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Com o tempo, as raízes da naturalmente enxertada penetram na seiva uma da outra, gerando tremenda simbiose. Ambos nos necessitamos para viver. Embora eu aqui me encontre, estou vinculado a ele. Se eu arrancar-me do seu convívio físico e mental, eu vou me desequilibrar muito, mas o corpo dele morrerá. Sem mim, ele não sobreviverá. Escolha tê-lo comigo ou sem mim, perdê-lo. O que vocês acham que aconteceu nesse caso? O doutrinador, que era o pai, decidiu te fazer essa desobsessão ou não? Depois eu conto para vocês. Como vimos, o afastamento brusco dos dois, o encarnado e o desencarnado, ele gera consequências que podem levar até o desencarne. O explorador, a partir desse afastamento, ele experimenta uma forma específica de morte, que decorre da falta de alimento a que se entregou nos últimos anos. É o efeito da exploração, que agora se apresenta como carência. Então, ele é como se eles sentissem uma certa abstinência. Ninguém transfere um organismo vivo de um para outro clima sem que ele deixe de sofrer o efeito da mudança. O mesmo ocorre na vida espiritual. Interrompendo-se repentinamente o concurso desse fator energético, o perispírito do hospedeiro sofre abalo violento e seus centros vitais se desajustam, refletindo em todo o corpo. O organismo físico se desarmoniza e a mente, em desconcerto, nada pode fazer em favor do reajuste e funcionamento das peças celulares, ocorrendo a expulsão do espírito encarnado. A simbiose, então, ela é uma crescente. Não dá para você apertar num botão e ter um processo completo de simbiose. E também não dá para apertar no botão e desligar. Ela é uma crescente.
Hábitos mentais, orais e físicos, uma vez que permuta de sensações, telas mentais e fixações negativas são mantidas de forma contínua, inclusive durante as horas de sono do ser encarnado. Como a grande maioria dos seres obsidiados ignora isso, e principalmente a forma de resolver, essa enfermidade espiritual ela tende a crescer lenta e gradualmente com o passar do tempo, uma vez que a maioria das criaturas humanas, infelizmente, não cogita sinceramente de uma melhora em seu comportamento moral. Para auxiliar no processo de separação simbiótica, o que é necessário? Elevação espiritual dos espíritos envolvidos no processo em questão, necessidade de elevação moral do enfermo, justamente porque ele, se elevando moralmente, ele vai eliminar a área de interesse em comum entre ele e o desencarnado. O problema da obsessão, ela é a sutileza em que ela se apresenta, muitas vezes desapercebida. A advertência de André Luiz é de que somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje, graças sempre ao longo caminho de vícios que palmilhamos ontem. Ação e reação, causa e efeito. Hoje choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos. Agora reclamamos pelos padecimentos obsessivos que nos atormentam a alma. Somos os atormentadores, agora atormentados. Então, muitos assim como o Cris, ali do pedacinho do filme que eu coloquei, muitos como o Cris desconhecem ou não se interessam pelas verdadeiras noções da vida, de sua finalidade, da razão do ser do homem e de seu destino maior, dando vazão a todo tipo de atitudes inferiores e egoístas. Somente nas ocasiões de dores, sofrimentos, frustrações e desequilíbrios é que acordam desse estado de sonolência e notam o seu completo despreparo em relação aos interesses maiores do espírito. Apenas quando a ciência e os bens materiais vão resultar impotentes ante os infortúnios que os assolam, é que descobrem seu completo desconhecimento. A falta de religiosidade nos dias que correm também é um fator obsessivo dos mais perigosos. Em se tratando de simbiose, essa separação brusca ela vai provocar, por assim dizer, um vácuo. A primeira coisa que os espíritos envolvidos vão desejar fazer é reencontrar-se, religar-se, justamente por sentir falta. É como quando nos tiram algo que a gente gosta muito de fazer. O que a gente vai em busca? A primeira coisa que a gente faz é querer pegar isso de volta, querer ter isso de volta, aquela sensação de volta. É como colar um papel com cola e depois a gente tentar descolar. Vou passar para vocês aqui um gifzinho, esse não tem som. A gente tem o pensamento, tem a mente do irmão A, a mente do irmão B, e o pensamento vai colar essas mentes. E no momento que eu tentar separá-las, não vai funcionar. Pelo menos, não, se eu tentar separar bruscamente, eu vou conseguir, só que as mentes não vão mais voltar a ser o que eram. Então, esse é o processo. O processo de simbiose acontece através do pensamento, emoções e sensações. O pensamento que mantém as pessoas imantadas umas às outras. Justo assim, a conclusão. Registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, através dos quais os desencarnados, traumatizados ou ignorantes se aglutinam ao habitat dos encarnados, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, do estudo edificante e nas virtudes vividas, lhe ofereçam material para as mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos, à frente da evolução deles mesmos, no rumo de esferas mais elevadas. Então, independente da força obsessiva, se for obsessão, fascinação, possessão, subjugação, simbiose, parasitismo, vampirismo, todas elas se dão em virtude da nossa falta com as leis cósmicas. Quais leis? A lei de amor, perdão, ação, caridade, justiça. Nosso Senhor Jesus nos deixou uma lição muito valiosa sobre o pensamento e que também foi abordado pela colega Melissa anteriormente. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta daqui é minha bibliografia e gostaria de agradecer essa oportunidade e a atenção de todos. Obrigada.